sai sempre a viajar. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. Em viagens perigosas segue agora nas cidades, nos sertões, onde encontrar uma alma que libertação almeja. Foste chamado para Cristo anunciar. Missionário, quantas almas te esperam nos rincões mais distantes da nação. Nunca ouviram a mensagem do Evangelho. Vai e fala desta grande salvação. A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui, meus irmãos, mais uma vez nesse programa de domingo, nesse momento reservado que o Senhor tem preparado aí para nós, né? Estarmos aqui falando sobre missões. No lugar, por enquanto, do programa Forjados por Deus, temos o filhote, o filhinho do Forjados por Deus, que é um momento missionário. E está aqui comigo, como os irmãos já é de costume saber, hoje o grupo está maior, que nem sempre todos nós podemos nos reunir, mas hoje está aqui comigo a irmã Daniele, a irmã Cristina, a irmã Inayane, o irmão Cristiano e o irmão Daniel Souza. A irmã Solange não pôde participar hoje, nem o pastor Marcos, a irmã Ana Paula também, que eles também podem estar aqui conosco, mas estão em outra obra missionária. Nós estamos aqui e hoje vamos estar abordando alguns assuntos, né, conforme o Espírito Santo do Senhor for ministrando, e que os irmãos aí abram, né, os seus ouvidos, peguem já as suas Bíblias, que hoje será com base realmente na palavra do Senhor. Vamos estar falando alguns versículos para estarmos meditando. E antes de começarmos, eu vou pedir aqui para que os irmãos deem a paz do Senhor Jesus, e em seguida vamos estar louvando o hino Pregadores de Rosa, que os irmãos aí já preparem a letra para estarmos adorando ao Senhor antes de começarmos. Amém. A paz do Senhor, amados irmãos que estão acompanhando essa programação. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor venha usar a vida de cada um de nós aqui, porque Ele precisa usar. Que ferramenta sozinha nunca fez obra. É preciso que haja ali uma mão, um braço, um objetivo para que essa ferramenta seja usada da forma correta. Então, que nós sejamos ferramentas aqui na mão do Senhor, para que Ele possa falar conosco, porque fala conosco, e com vocês também. Amém. A paz do Senhor, amados ouvintes, a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui. Eu quero aproveitar aqui a fala da nossa irmã Daniele, para complementar, não é, irmã Daniele? O prego, ele não entra na madeira sozinho, né? Ele precisa de uma mão segurando, aí vem o outro com a outra mão batendo, e cada um tem
Cada um tem uma função específica. Então a obra do Senhor, ela é assim, né? Ela é assim, ela não é feita por uma pessoa só. Uma pessoa só não tem todas as características, nem todas as ferramentas. É um complemento, realmente, é um corpo, né? Cada um dá uma palavra de um jeito, outro dá de forma diferente. E para que alcance todos os corações, porque aquilo que o Senhor tem para alcançar através do estilo da irmã Daniele é através do jeito dela que vai ser alcançado. A palavra de outra pessoa não terá o mesmo efeito. Então cada um tem a sua função e isso é muito importante e o Senhor conta com todo mundo. Então que Deus abençoe a sua vida, permaneçam aí conectados na rádio e hoje nós temos aí mais um tema direcionado pelo Senhor e você que acompanha essa programação, continue acompanhando e que Deus possa nos direcionar, abençoar cada um dos nossos ouvintes. A paz do Senhor, irmão Cristiano. Pai do Senhor, irmão Daniel, a paz do Senhor aos ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem todos ligados aí na programação que estará iniciando agora, para que o Senhor venha estar nos ensinando a cada um de nós. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor, irmão Cristiano e ouvintes. Como disse aqui já o irmão Daniel, somos muitos membros ligados em um corpo, onde cada um tem a sua função, e vamos aqui hoje aprender juntos na palavra de Deus. Irmã Nayane, paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho que avisar, irmã Liliane, que o coral Coffee Coffee, parte dele está aqui. E ele tem nos acompanhado, né, nas orações, nas programações, em cada momento. E até vou pedir, irmãos, orem por nós, porque nós estamos vivendo uma união, né, aqui tão grande que até mesmo a gripe a gente compartilha. Estamos em comunhão. Compartilha o pão, a água, a gripe. Glória a Deus. Mas, irmãos, orem por nós, para que o Senhor venha realmente nos ajudar a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos começar louvando. Os irmãos, perdoem aí, né? Porque a minha voz hoje é da irmã Nayane. Hoje a gente tá da irmã Dani. Nós estamos todo aqui, todo mundo, até as crianças. Vamos adorar o Senhor. Tu que pregaste as rosas E não mostraste os espinhos quando vierem as provas. O cristão deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Preguem que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas,
espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Aleluia, glória a Deus. Não tem como não refletir, não meditar na letra desse louvor, né? É tipo um pastor quando ele conduz as ovelhas ali com o cajado, quando ele prega as rosas e não prega os espinhos, aí nós nos lembramos daquela passagem que vai dizer, né, que fazei estas coisas, mas não ocultais aquelas. Tem que se mostrar o cajado, tem que se colocar azeite, tem que se dizer que é amor, tem que se dizer que é espinho. Não podemos, na obra missionária, dizer que tudo são flores. Pelo contrário, na obra missionária, você tem que saber a realidade do que é. Porque você entra sabendo, para não chegar igual a letra do louvor aqui, que você vai pregar a flor, mas depois no caminho a pessoa vai se deparar com os espinhos, aí vai dizer assim, ó, quando vierem as provas, o cristão deixa o caminho. Se nós, como obreiros do Senhor, todos nós somos obreiros, nós temos que apresentar. Realmente, olha, é muito bom fazer obra missionária. Quem aqui não voltou satisfeito de uma obra missionária que fez? Do evangelismo, irmã Inayane, você voltou satisfeita quando nós fomos fazer o evangelismo com o irmão Ítalo? Nós vamos entrar nesse assunto por quê? Fizemos ali a obra do Senhor, nós aqui, o Senhor tem tido misericórdia de nós e está nos apresentando as flores e os espinhos. Por quê? Quando nós nos depararmos com tal situação, aí nós não vamos querer voltar. Quando a prova chegar, a gente já sabe que é isso que a gente vai encontrar. Mas o que está acontecendo é esse evangelho que se prega Deus é amor, que prega que Deus é só alegria, mas e a prova? E a dificuldade que a gente vai encontrar? Porque eu achei bem interessante essa passagem aqui desse louvor, porque no começo já diz, tu que pregasse as rosas e não pregasse os espinhos, tu fizesse estas e ocultasse aquela. O Senhor vai dizer, e onde nós vamos estar meditando, meus irmãos, refletindo, é no livro de Mateus. Nós vamos estar falando de algumas passagens aqui, conforme o Espírito Santo for conduzir a cada um, que é exatamente isso. O Senhor vai dizer no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, ao meio dos espinhos, ao meio da prova, da dificuldade. E nós não estamos dizendo aqui, não é para você temer, não. É para dizer que é rosa, o evangelismo é muito bom. Quem deseja a obra missionária, boa obra deseja. Quem deseja levar a palavra do Senhor, boa obra deseja. Mas não podemos pregar para você que é só flores. Nós não podemos pregar para você que em nenhum momento você não vai passar nenhuma luta. E foi falado aqui, semana passada, a respeito de um missionário de verdade e um missionário de mentira. Se o missionário de verdade só vive nas rosas, fazendo a obra missionária em rosa, não teve perseguição, não teve prova, tá faltando alguma coisa, né, irmã Daniela? Ele é de mentira. É o mais provável que ele seja de mentira. Porque o de verdade, ele vai com alegria. Ele vai levar com alegria. Porém, ele vai passar exatamente pelo que o Senhor realmente fala aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, como a irmã Liliane leu no versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Então, nós sabemos que nós vamos, né? Cada um que se dispõe, que o Senhor está preparando para fazer a obra missionária, sabe que vai encontrar perigos, sabe que vai encontrar lutas e que o amor por Deus e o amor pelas almas deve ser o motivador para que nós continuemos até cumprirmos o nosso ministério aqui na Terra. Exatamente. E lembrando aí essa questão de provas, vamos pegar coisas bem pequenas. Irmã Inayane, que aconteceu com ela, quando estávamos fazendo o evangelismo, tivemos um momento aqui, um projeto de grupos saírem para evangelizar, para aprendermos. O Senhor deu uma tarefa para a gente aqui. E eu estava nesse dia junto com a irmã Inayane e ela foi entregar um folheto para um moço e ele disse assim: eu não quero. Quando ele disse eu não quero, você acha que isso foi uma rosa ou foi um espinho? Foi um espinho. Aí ele falou assim, irmã Inayane, conte. É melhor. Não, ela hoje está gripada, meus irmãos, perdoem. A minha voz está ruim, mas a dela está pior. E ela falou assim, o senhor não vai ler, mas eu leio para o senhor. Ele falou, não. Rosa ou espinho? Outro espinho. E às vezes pensamos que prova é só Satanás se levantar, levando logo para esse extremo. Não. Ela ali foi levar a palavra do Senhor e ela recebeu um espinho. Ela recebeu um espinho, 2 na verdade. Porque ela ficou ali numa insistência saudável. Ela não quis fazer, não. Ela só estava apresentando a ele que ela poderia fazer algo por ele e ele só dando espinhos. Então a obra do Senhor nem sempre serão flores. Enquanto na frente o Senhor recompensou a ela. Quando ela entregou o folheto para outra pessoa, ele disse, claro, eu recebo sim a palavra de Deus, eu tenho que pegar. E começou ali a dizer que a obra era uma obra bonita, que ela estava fazendo, e ali incentivou, não só ela. Ele não sabia que ela tinha acabado de receber um espinho de um homem que por 2 vezes rejeitou ali a palavra, enquanto ela, poucos passos depois, o Senhor disse, não, peraí, deixa eu dar uma flor, uma rosa aqui para minha serva, e ela, nossa, a obra que vocês fazem é muito bonita, e ela estava ali, e ela recebeu. Então vamos estar nesse meio e receber espinhos, e temos que estar preparados para esse tipo de prova, porque nem sempre, meus irmãos, nós estamos sendo enviados literalmente para isso, e nós temos que ter essa consciência para que não venha desanimar, para que a gente não venha querer retroceder. Quando chegar de frente a uma situação dessa, a gente querer parar no caminho. Não, pelo contrário, dizer, nossa, veio primeiro a pedrada dessa vez, mas depois veio o carinho, depois veio a recompensa. E vai ser sempre assim. Isso, irmã Liliane, é uma aflição que a pessoa passa por ouvir um não. Uma pessoa que está evangelizando ou fazendo a obra do Senhor, ouvir um não, é uma angústia que se cria, que dá ali no coração. Mas o Senhor, ele disse o que? Ele preparou os discípulos para isso também. Ele disse, nesse mundo vocês vão ter aflições. Então ele pregava a rosa e falava que eles iam ter dificuldade. Só que o que iria mudar, qual a característica que eles teriam que ter de diferente? Ele disse assim, vocês precisam, esse mundo tereis aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Então, quando você, mesmo na aflição, tem bom ânimo, isso aí é algo essencial para que o Senhor possa lhe ajudar, né? E transformar aquela angústia que você passou num momento prazeroso, num momento bom, e ver que vale a pena investir, e depois você sai ali contando as bênçãos que Deus fez, assim como os discípulos quando voltaram ali. Então, nesse mundo nós vamos ter aflição, e Jesus nunca enganou ninguém, né, irmã Daniela? Ele falou e disse, vocês vão ter aflições, para não deixar ninguém enganado. Mas a aflição com Jesus é bênção, né? É vitória. Aflição sem Jesus, aí é um problema grande. Mas com Jesus, nós temos realmente uma fé, uma esperança em alguém que tem a verdadeira paz para nos dar. Precisamos manter o bom ânimo, que às vezes o bom ânimo vai embora, mas precisamos manter o bom ânimo. Verdade. Amém. Então, como eu falei no início, né, irmã
Daniela, os irmãos que estão aqui, que a gente ia se basear hoje o programa no livro de Mateus, o capítulo 10. Vamos ler a partir do 7, que diz: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retires. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma, o país de Sodoma e Gomorra, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Eu vou ler até aqui, depois a gente vai dar continuidade, mas o versículo base mesmo que foi dado para estarmos meditando foi o 27. Vamos estar aqui, todos vamos ler algum versículo e vamos deixar aqui o 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Foi esse o versículo que foi ministrado para estarmos abordando todo esse capítulo praticamente, né, irmã Cristina? Porque não tem como nós nos lembrarmos de algo que aconteceu na missão, onde nós 5 estávamos, a irmã Daniele estava no Peru, nós estávamos na viagem missionária, e essa questão de saber entrar e saber sair na casa das pessoas. Houve momentos onde que sabíamos que ao chegar na casa de alguém nós pousaríamos lá. Nós sentíamos essa paz, nós éramos recebidos com essa paz. E a gente sabia, irmã Daniele, que naquele lugar nós pousaríamos, passaríamos dias. E quando chegava o momento de sair, já era ministrado em nós. E do mesmo jeito, se o Senhor confirmasse algo para a gente fazer, nós sabíamos quando chegávamos lá que não, aqui a gente não está sentindo essa paz de ficar, de pousar aqui. Vamos sacudir a poeira, bater o pozinho aqui, vamos fazer o que é para ser feito e vamos embora. E nós temos que ter essa percepção quando estamos fazendo a obra missionária. Tempo de chegar, tempo de sair. Quanto tempo eu vou passar aqui e ficar lá. Ficar lá até a hora que o Espírito começar a dizer, o negócio aqui já acabou. Todos nós aqui vivemos, você principalmente, irmã Daniele, lá no Peru, que na África, quem foi para a África, sabe que chegava o tempo de sair daquele lugar e tem que sair. 2 dias só naquele lugar, volta. É um dia, não, mas eu acabei de chegar aqui, Senhor. Não, é para sair. Isso aconteceu conosco nessa viagem. Então, a palavra do Senhor, nós vivemos, às vezes depois achamos os versículos que a gente viveu, ou então estamos vivendo, não é? Porque ela é viva, ela não muda. Céus e terras vão passar, mas a palavra do Senhor vai. E assim, a gente se deparou vivendo essa passagem aqui. Se a pessoa não te recebe bem, você tem que estar ligado para você sair e dizer assim, não é que você vai arrumar não, você vai sentir, vai testificar em você a hora de chegar e a hora de sair.
E também, irmã Liliane e ouvintes, só para a gente falar assim melhor do que às vezes a pessoa, mas eu recebi, eles estão bem, não é o fato de dizer nada, a gente sente, né? O próprio Espírito Santo, como a irmã Liliane falou, dá essa percepção e a gente sente pelo Espírito que ali não é o lugar para ficar, como um aprendizado para a gente, talvez lugares que a gente queria ficar e não podíamos ficar porque o Espírito ministrou que a gente não deveria ficar, não deveria pousar, deveria sair, né? E a gente, às vezes, contra a nossa vontade, temos que cumprir ali o que o Espírito ministrou. E nunca vai seguir a lógica humana, não é verdade, E Cristina? não é porque nenhuma vez a gente foi maltratado. Nós não fomos maltratados em lugares nenhum. Mas se o Espírito ministra que não é para ficar ou que é para sair, isso confronta a gente, né? Aí confronta muitas das vezes as pessoas que estão nos recebendo, né? Mas confronta, né? É como a primeira viagem que nós fizemos ao Peru, irmã Cristina. Você vai lembrar que havia uma família ali que já estava nos aguardando. Sabiam que nós estávamos indo, um grupo. Não sabiam quem eram as pessoas, mas sabiam. E prepararam absolutamente tudo. Prepararam o quarto, a cama, decoraram tudo, irmão Cristiano. Haviam balões ali, bem-vindos. Era algo assim, um carinho, um cuidado conosco. E aí, quando a gente chega lá, depois de muito tempo que eles estavam na expectativa, o Senhor falou, usando a sua serva ali, vocês só vão ficar aqui 2 dias. Isso foi para nós assim. A minha cara foi no chão. E eu falei, Deus amado, eles estão esperando a gente aqui tem tanto tempo. Eles estavam na expectativa de que nós iríamos ficar aqui. E aí, uns 30 dias. exatamente, porque nós fomos para passar um mês. Então nós pensamos, vamos ficar um mês lá, a obra vai ser linda, nós vamos fazer culto, evangelismo, vamos realmente fazer visita, o Senhor vai operar, tudo isso nós pensamos. Aí o Senhor falou assim, não, vocês vão ficar aqui só 2 dias, fiquem ligados comigo, com o meu espírito, porque vocês precisam saber para onde vocês vão. E nós fomos para uma cidade vizinha, uns 2 dias depois. Nós ficamos ainda um pouquinho, porque o Senhor nos dirigiu ali, Mariliane, realmente a ficar um pouquinho mais, por amor àquelas almas. Ali o Senhor nos deu a oportunidade de ter um culto ali junto com aquela família. E o Senhor falou bastante, tivemos momentos de adoração, sentimos a presença de Deus. E logo em seguida fomos embora para uma cidade vizinha. E ainda levando ali 2 membros da família, que foi algo assim, meus irmãos, o ser humano normal, no seu planejamento, na sua consciência, pensando na família, né? Não ia fazer algo assim, mas como é na direção de Deus, então nós temos que obedecer. E aí depois nós começamos a entender o que Deus estava trabalhando nos que ficaram, trabalhando nos que saíram, e realmente nós precisamos aprender a ser guiados. Vai ter casa que o Senhor vai permitir que a gente fique mais, vai ter casa que nós vamos só fazer uma visita de passagem. É interessante falar sobre isso, era algo que eu pensei em comentar, mas a senhora já começou a comentar. E a gente saiu daqui até com lugares que a gente, assim, era certeza que nós íamos passar. E como nós estamos em um processo de aprendizado, e aí o Senhor, justamente, Ele quis ensinar isso pra gente. Que qualquer visita, até mesmo que o missionário vai fazer, ele também não vai poder visitar todo mundo no momento que ele quer. Porque vai ter momento que a pessoa não está aberto para receber aquilo ali. Teve momentos, não é, irmão Cristiano, que na ida a gente pediu confirmação do Senhor para passar num determinado local e o Senhor não permitiu na ida, mas na volta Ele permitiu. Então, na ida, de repente, o Senhor sabe que Ele não ia estar preparado para receber algum motivo, mas na volta, então, tipo assim, por isso que o Senhor está ensinando isso para a gente, para que a gente possa estar na direção do Senhor, para saber o momento certo e tempo também de permanência nos lugares, né? Que cada pessoa está passando por um momento espiritual diferente. Então tem pessoas que estão aberto naquele momento, está disponível, e tem pessoas que não vai estar. Então, por isso que houve o Senhor trabalhando tanto nos ouvintes, nas pessoas, que também Deus está trabalhando em muitos ouvintes que acabam acompanhando aí a rádio. Deus está trabalhando também na vida deles, em ansiedade e muitas coisas, e também na nossa vida. Então a gente viu muito isso. Mas por que a gente não pode visitar essa pessoa e orar e pedir confirmação? O Senhor não. Então era só para o Senhor ensinar pra gente que a gente não vai poder nunca visitar a pessoa que a gente quer na hora que a gente quer. De repente até vai visitar aquela pessoa, mas não vai ser naquele momento.
Então, a gente viveu isso, né, irmão Cristiano? O irmão Cristiano mesmo, ele pediu a confirmação, né, do Senhor ali, foi até em Minas Gerais, né? Sim, foi em Minas Gerais. E o Senhor não confirmou a gente na ida, não é isso? Sim, aí o Senhor confirmou na volta, né? Na volta. A gente tem que estar ligado. E nós não entendemos na hora, né? Por que verdade. não? A gente tem que estar ligado nisso para saber, sim, o momento certo de entrar e o momento certo de sair. E isso aconteceu em várias situações, né? Eu lembro que lá em São Paulo nós estávamos num lugar, um lugar muito bom, muito agradável para buscar o Senhor, né? A gente estava lá num lugar assim onde a gente precisava daquele lugar. Então, em nenhum momento ali nós fomos maltratados, ali a gente estava gostando muito de estar ali também. Então, mas a gente tinha que entender que a gente estava ali para cumprir a vontade e o querer do Senhor, né? Então, nós tinha um propósito para estar ali. E quando aquele propósito fosse cumprido, era o tempo de sair. Então, a gente tem que estar aberto, ligado, sensíveis ao Espírito Santo para saber o momento de chegar e o momento de sair. Muitas vezes nós vemos na palavra que Paulo queria ir em determinados lugares e ele era impedido pelo Espírito Santo, né? Então tinha o momento certo para chegar em cada lugar. Exatamente, e até aconteceu algo com a irmã Cristina, onde que ela determinou ali que ela ia visitar uma amiga em São Paulo. E ela disse para todos nós, se vocês não forem, eu vou sozinha. E ali, eu não lembro agora, não me recordo qual foi a situação que o Senhor criou, e ela não foi. Por quê? A obra missionária não é fazer a nossa vontade. A obra missionária, como o irmão Cristiano estava falando, é fazer a vontade realmente do Senhor. Ela queria e nós oramos, né, irmã Nayane? Nós oramos, ela estava ali, não, eu vou visitar. E eu e a irmã Nayane, a gente olhava uma para a cara da outra e falava, e agora, Jesus? Ela não pode ir porque não é os planos de ela ir, a gente não sentia essa paz de ela nem ir com a gente, nem ir, mas se fosse, o Senhor falasse, você vai lá. A gente ia, nós íamos todos juntos. E eu e a irmã Nayane, a gente ficou ali no quarto, tiramos uma palavra. E eu e a irmã Nayane, você é a líder, você que vai falar com ela. Você que vai falar com ela, porque saiu aqui a confirmação que não. E como vamos fazer? Para dizer a ela que não podemos sair da rota do Senhor. E é para os irmãos entenderem, porque aqui a gente está colocando algo espiritual de andar na direção do Senhor em todos os detalhes, porque nós queríamos ir, porque a gente estava muito pertinho da casa da amiga da irmã Cristã, muito próximo, meus irmãos, era questão de minutos para a casa dela, e o Senhor não permitiu que ela fosse lá, e nenhum de nós 5, nós não fomos permitidos em passar lá, né? Por mais que fosse o desejo do coração dela e nós apoiaríamos, mas não houve essa permissão. Então, para que os irmãos entendam que a obra missionária não é só entregar um folheto, até mesmo para entregar o folheto você precisa saber a quem entregar. E eu, irmã Cristina e todo mundo que está aqui, os irmãos, por muito tempo eu fiquei pensando por que foi necessário que Jesus passasse em Samaria e falasse apenas com uma mulher, se era a cidade. Porque aí entra essa parte, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Por quê? Prudente como a serpente, o irmão Daniel, a gente estava comentando antes, vai dar o bote certeiro. Vai estudar toda aquela situação ali, trazendo para a obra missionária, lógico, vai dar o bote certeiro. Qual pessoa daquela multidão ali que eu vou falar que vai surtir mais efeito? Porque eu fiquei pensando, Jesus, me ajuda aqui. Porque eu pensei, na minha exaltação, vou dizer assim, não, tem que ir pregar mesmo para todo mundo falar. Quanto mais pessoa alcançar, melhor é. Tem que falar logo para todo mundo. E nunca entrava isso na minha cabeça. Por que ele falou só para uma mulher? Porque ele deu bote certeiro. Ele falou com aquela mulher e aquela mulher se encarregou de levar para todo mundo. Não precisou. Por quê? O que foi que ele fez? Se ele tivesse ido, as pessoas não teriam dado tão ouvido assim. Ele poderia ter sido apedrejado, ele poderia ter sido pego, teriam blasfemado ali. E o Senhor poupa para que a gente não venha blasfemar contra o Espírito Santo. Ele usa alguém que está vivendo uma situação para falar com a gente, para falar com os outros. Ele sabe com quem falar primeiro para levar
E ele falou ali com aquela mulher, irmã Cristina tem algo aqui para acrescentar. E ele falou com aquela mulher se encarregou, ele não precisou dizer, vai lá e vai pregar para o povo, para aquilo ali, o que foi que eu fiz na tua vida? Não, ela já chegou lá e falou para aquele povo. E ela conseguiu fazer o trabalho de Jesus muito melhor. Os irmãos estão aqui porque eu me empolguei, eu estou com uma alegria tão grande. Eu também. E Irmã Liliane, Jesus foi o arco e ele pegou a flecha certa que atingiu o alvo em cheio. Como que seria completo se não fosse guiado pelo Senhor ali? E eu não posso deixar de acrescentar aqui, irmã Liliane e ouvintes, e lembrando de uma frase que a irmã Dani ainda há pouco me lembrou, uma frase que o Senhor falou conosco na viagem: ajudar quando o Senhor ministrar. Então, se o Senhor tivesse ido a Samaria, tinha tirado a oportunidade daquela mulher ministrar com a ajuda do Senhor o que ela ia fazer. Tinha tirado a oportunidade dela fazer o trabalho que Deus tinha ministrado no coração dela, né? Então Deus é tão maravilhoso que eu lembro quando nós saímos daqui, e ouvintes de casa, a princípio era eu e o irmão Daniel, os primeiros líderes que saímos daqui de João Pessoa, e conversamos nós dois e falamos assim, na nossa lógica humana, né? Na nossa lógica humana, eu não vejo motivo de não visitar todas as pessoas. Vamos, não tem motivo de não visitar. Por que não vamos visitar as pessoas? 200 casas em 2 meses. Né? Então a gente na nossa imaginação, na nossa racionalidade, era o desejo do nosso coração visitar todos. Todos que mas mandaram e-mail foram muitos. todos né, que mandaram e-mail, nós queríamos visitar todos. E o Senhor nos ensinou que basta ir na casa certa, na flecha certa, como o Senhor fez com aquela mulher. A ajuda no tempo certo, ministrada pelo Senhor, e aquela outra flechinha se encarrega de levar para outras pessoas. porque vai alcançar um objetivo muito maior. Irmão Daniel. Mesmo sabendo que os outros também estavam precisando, né? Se eles mandaram, né? Sim. Mas o Senhor também estava nos dando uma grande lição. Vocês não podem fazer o que vocês querem. O efeito surtiria através da mulher porque eles conheciam a vida da mulher. Então eu sabia a transformação que estava fazendo. Aí entra o testemunho. Irmã Daniel. Sim, já sabe. enquanto você se prepara aí para contar essa próxima etapa aí desse testemunho, eu me lembrei quando ele disse: sejam prudentes como a serpente, né? Jesus ali naquele poço, ele usou a estratégia da serpente, irmã Liliane. Porque tem muita serpente que elas param no local, no ambiente, e ficam ali enroladas esperando a sua presa passar. E quando passa, o bote é certeiro. Então Jesus, quando ele fica no poço ali, ele ficou estrategicamente, só esperando vinha ali a samaritana. Quando vem, ele dá ali aplica o golpe do céu celestial certeiro, não é? E ali o efeito. Mas isso porque se eu vou ler aqui o versículo 1 do Mateus capítulo 10, o que Jesus tinha? Ele estava cheio de poder. Quando Jesus envia os 12, ele diz assim, porque nós estamos num grande treinamento, né? Um grande aprendizado teórico, podemos dizer. Mas a irmã Daniela esses dias disse que a gente vai ir para a prática. E a gente fica assim, meu Deus, mas a gente não tem condição de ir, irmã Cristiana e irmã Inaiane. A gente não tem condição de ir, de fato, agora a gente não tem, porque estamos na teoria. Mas o que Jesus fez no versículo 1 quando eles foram para a prática? Deu para eles poder. Entendeu? Poder. Então o que vai levar a gente, mãe Naine, a nossa condição hoje não tem como ir e causar esses efeitos na vida das pessoas. Ficar como uma serpente esperando a presa passar. Porque a gente estamos na prática e não temos o poder ainda. Só vamos receber o poder na hora que ele nos enviar. Na hora que ele nos enviar definitivamente para fazer a obra, a Bíblia diz que o Senhor chama os 12 e diz: deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Então, a gente está no aprendizado, irmã Daniele, que agora a gente não tem poder nenhum. Precisamos do poder do alto. E precisamos. Estamos sendo preparados para receber. Estamos na teoria. Então, como estamos na teoria, vivendo muita teoria, não tem também necessidade de ter poder nesse momento. Mas quando a gente for
tudo isso que a gente diz que não, hoje a gente não tem condição de ir, nós entendemos que não temos condição de ir, mas quando o Senhor enviar o seu povo, ele vai fazer o quê? Entregar poder nas mãos para curar os enfermos, para ficar na direção do Senhor, usar o golpe da serpente. Sim. E essa estratégia, irmão Daniel, para os países da janela 10 por 40, vai ser a estratégia, assim, principal, né? Lógico que temos que ter o Espírito Santo, lógico, mas a estratégia principal é saber a pessoa com quem falar, dar esse bote certeiro. O irmão Daniel comentou aqui, irmã Cristina, sobre o poder do alto. Nós temos que ter certeza que nós ainda não recebemos a plenitude do poder do alto. Deus nos usa, com certeza. Ele fala através de cada um de nós. Não porque nós já estamos cheios. Mas, meus irmãos, nós estamos em uma escola sendo forjados por Deus. E aí, eu abri a Bíblia aqui e aquele versículo lá de Mateus 9, versículo 17, saltou aos meus olhos aqui. Não se deita vinho novo em odres velhos. Então, nós estamos sendo forjados. A hora que nós estivermos prontos, irmão Daniel e mãe Nayane, esse poder do alto virá sobre nós. Porque se vier agora, o odre vai se romper. Mas, no momento certo, o Senhor ele vai nos enviar definitivamente. Como ele falou com uma irmã, a partir de agora, a sua casa não vai ser mais as 4 paredes que eu te dei. Agora vai ser o globo terra. Eu estou entendendo que o Senhor já começou, então, aí a obra na vida dessa irmã. E já fazendo promessa para outros, né? Daqui a pouco eu também vou dizer para você. Então, o Senhor ele está nos preparando para nos enviar. E aí nós vamos viver aquilo que os 12 viveram. Vamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E eu achei muito interessante que todo esse capítulo 10, que o Senhor ministrou para ser falado aqui, está falando de obra missionária. Todo esse capítulo, cada versículo, dando instruções, dando direção, já falando assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E me chamou a atenção o versículo 18, que diz assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E eu achei interessante, porque realmente as coisas que acontecem quando nós estamos ali no campo, embora eu vejo assim, nós vamos para fazer a obra, nós não vamos brincar de forma alguma, mas é uma espécie de estágio. Cada viagem que eu passei, eu não sei os irmãos se vão concordar, mas eu sinto que eu estava num estágio que eu pude colocar em prática aquilo que eu havia aprendido ali na teoria, mas ainda tem coisa para aprender, porque quando a gente volta, é verdade, Cristina, a gente faz aquela análise. Não, isso aqui foi certo, mas esse ponto aqui ainda precisa melhorar, precisa ser trabalhado. A questão, muitas questões, né, que a gente precisa não desconectar do espírito, não se deixar levar pelas circunstâncias, pela emoção. Então, meus irmãos, nós estamos sendo trabalhados. E aí, quando nós vemos cada situação que a gente passa, o Senhor vai nos conduzindo. Não, Daniela, imagine eu, num país da janela 10 por 40, com toda essa minha ansiedade para ir visitar todos os endereços. Eu era a primeira que ia ser morta. Não é verdade? E eu com todo... sair daqui tendo certeza. Por que não visitar todos? Vamos alcançar todos. Ó, tirando a oportunidade de outras pessoas fazer o missionário, Daniela. Não tem condição um negócio desse? Com certeza. Cada um de nós está sendo trabalhado. Não é? Tem uma característica que é mais forte, que é mais evidente, não é verdade? Em cada um de nós tem. E aí o Senhor precisa ir lá podar, precisa ir trabalhar, porque no momento certo Ele vai nos conduzir até onde é preciso nós estarmos, para nós servirmos de testemunha. E aí a gente precisa estar realmente trabalhado para não deixar que essas nossas características venham tomar o lugar do Espírito Santo, porque Ele é que tem que nos conduzir. É verdade. Irmã Daniela, esse versículo que a senhora leu aí, é interessante a importância de nós esperarmos receber esse poder de Deus. Porque esse versículo 17 e 18 vai dizer que a pessoa vai ser entregue, vai ser preso, certo? E se hoje, a nossa condição, se eu e você hoje for preso, é fato que nós vamos murmurar. Mas por que, Senhor? Não, como assim? Então, não vamos resistir. Vamos resistir, vamos murmurar e vamos ficar na cadeia e não vamos pregar para ninguém. E o Senhor está dizendo que que a pessoa pode ser conduzido, pode ser preso, ser conduzido até os governadores, mas para quê?
para servir de testemunho, para pregar a palavra. Então só tem condição de um preso pregar se ele estiver cheio, receber esse poder, senão é impossível. Exatamente, enquanto a irmã Daniela estava falando, o irmão Daniel também, eu lembrei do livro Incendiados por Cristo. Porque eles eram presos, eles foram presos ali, né, irmão Cristiano, irmã Inayane, eles foram presos e eles foram levados à presença de pessoas de autoridade e eles também foram conduzidos ali para morrer. E eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus e eles sabiam o que falar. E eu achei interessante que no momento em que eles estavam indo para a forca, indo para a fornalha, aí foi o testemunho que o irmão Daniel estava falando, que incentivaram outras pessoas a estarem na presença do Senhor, a ficarem com o Senhor e dizer, não, como assim essa pessoa está sendo conduzida dessa maneira? Eu quero esse Cristo. Aí vem uma mulher no livro, eu não me recordo o nome dela agora, ela presa, ela de dentro, ali de onde ela estava, ela louvava e atraía pessoas que ficavam do lado de fora da cela onde ela estava para ouvir ela cantar. Iam. Então, assim, o Senhor usa, lógico que nenhum de nós vai querer ser preso, nós queremos fazer obra missionária solto. Mas, e se ali for o campo missionário, se for preciso você for preso, nenhum de nós está preparado para isso. E estávamos conversando, eu e a irmã Cristina, que a questão da obediência, se o Senhor está mandando, ele se responsabiliza, porque no 27, quando a gente leu, para pregar aquilo que recebemos aos ouvidos, em cima dos telhados, é para todos, no sentido de que nós vamos encontrar com todo tipo de gente ali, mas o Senhor diz antes, né? Para a gente ser prudente, ele vai dizer no 29 que não é para a gente temer ao homem que mata o corpo, mas para temer a ele, que ele é que dá, que leva para o céu ou para o inferno, no versículo 29. Então, no 28, quer dizer, isso para a gente, eu disse, a irmã Cristina falou assim, meu Deus, isso é muito forte para a gente estar falando. Eu disse, a gente vai falar, mas dizendo que a gente não chegou nesse ponto ainda, que é estreito, mas que para a gente ter essa consciência para onde estamos indo quando entramos numa obra missionária de verdade. Não numa obra missionária de mentira. A obra missionária de verdade vai passar pelas rosas, pelos espinhos, pelas tribulações, por ser padecer necessidade, por todo posso naquele que me fortalece. A obra missionária de verdade. A obra missionária de mentira, você vai sair e vai voltar apenas dizendo eu fui e fiz. Só as rosas. E pregando só as rosas. Eu entendo, irmã Liliane e ouvintes, esse versículo, irmã Daniela, que você leu aqui do Mateus 9:17, e fala, nem se deita vinho novo em odres velho, então é fato que o Senhor nos atraiu pelo vinho, como disse o irmão Daniel um dia desse. Então, o vinho novo foi uma isca, né? O Senhor nos atraiu pelo vinho, mas agora chegou o momento de tratar o odre, para poder, quando ele derramar vinho novo novamente, o odre está novo, e nada se romper, e nada se perder. Então, é mais ou menos isso, Porque né? ele não perde nenhum e nem outro, né? Se colocar, vai perder os dois. E o Senhor não tá para perder ninguém. Pelo contrário, ele tá para atrair todo mundo. Essa palavra de hoje, esse tema de hoje, ele conversou diretamente com o tema da semana passada. Sim. Parece que é um complemento, né? Uma continuação. E eu, de fato, eu quero fixar nessa parte do poder. Porque... Glória a Deus. Por que, irmã Daniele? Porque eu tô achando muito interessante algumas coisas aqui. Eu não sei se eu posso adiantar aqui o versículo. Quando o Senhor deu esse poder para eles, o Senhor disse que eles iam... tudo que eles estavam ouvindo do Senhor ali em oculto, né? Tudo que Deus estava fazendo na vida deles, eles só iriam ter condição de anunciar em cima dos telhados depois que eles recebessem esse poder. Então não ia ter condição de anunciar para todo mundo em cima do telhado sem ter medo de nada. Essa ousadia toda do irmão Cristiano, da irmã Liliane, do que se não tiver poder. Então, para que tenha esse poder, tenha essas virtudes aí, realmente precisa passar aí todo o processo e receber esse poder. Então a gente está aí, não sei se no meio do processo, no início ou no final, mas estamos na fila para receber esse poder aí. Exatamente. E aí o versículo 20, irmão Daniel,
O versículo 20 vai dizer que não que diz assim, porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aí a questão do poder. Só vamos realmente chegar a pregar no telhado quando estivermos cheios do Espírito Santo. E teve mais um versículo que no final a gente lê, mas ele diz aqui que, olha, vocês precisam lembrar que eu não vim trazer paz na terra, mas a espada. E então ninguém tem condição. Hoje os missionários de mentira, qual foi o tema que o Senhor deu semana passada, o que eles estão pregando? Paz. Porque não tem o poder. A bonança, vai dar tudo certo. Jesus vai chegar na sua vida, não vai ter mais problema. Você não vai mais adoecer, você não vai ter mais problemas financeiros. Você vai ser feliz, tudo vai ser muito bom. Só paz. Só paz. Essa terra aqui vai ser maravilhosa, porque Jesus veio para trazer vida em abundância. Vocês acham que a abundância é comer o melhor da terra. O melhor da terra, sem cabeça e não cauda. Então é um negócio assim, bem... É muito superficial. E Jesus explicando para eles, diz, eu não vim trazer paz não, entende? Eu vim trazer espada. Então você só consegue dizer que Jesus trouxe a espada se você tiver o poder dos altos céus. Irmão Cristiano? É verdade, irmão Daniel. Para a gente não sermos missionários de mentira, é necessário a gente estar cheio do poder de Deus, né? A gente precisa ter esse vinho novo sobre nossas vidas, porque senão a gente deixa se levar pelo medo e acaba, né, fugindo do processo, fugindo do que o Senhor tem para nós. É só nos enchendo mesmo de Deus para que Ele venha nos encorajar. E a gente tem que estar bem ciente que é espinhoso a caminhada, né? Não é esse caminho de facilidades que muitos querem. Jesus mesmo, quando Ele pregou ali aos discípulos e à multidão, teve um momento que Ele estava pregando palavras muito duras para o povo, né? E muitos ali estavam acostumados ali com aquele evangelho de facilidade. Muitos, quando ouviu aquelas palavras duras, acabou fugindo, correndo, né? Pedro até questionou, Senhor, essas palavras é muito dura. Mas Jesus sabia que era necessário aquelas palavras. Jesus até perguntou, Pedro, você quer correr? Pedro, você quer desistir? Mas Pedro sabia que não podia. Pedro sabia que não podia. Ele via o poder de Jesus. É verdade, exatamente isso. Eu quero até pedir para o irmão Cristiano, baseado nisso que ele está falando, ler o 22, versículo 22 do capítulo 10, irmão Cristiano. Versículo 22 do capítulo 10, que vai dizer assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos precisar estar cheio, meu irmão Cristiano. Mãe Naene, você está na fila do poder? Glória. Mãe Naene ficou até constrangida. Estamos na fila, Mãe Naene. Mãe Naene está com a gripe tão forte que não está conseguindo nem falar. Mas estamos na fila, né? Meu Deus, eu estou impressionada, assim, como que o Senhor está conduzindo. Porque quando a gente estava fazendo aqui o planejamento, né? Quando a gente estava querendo colocar o nosso dedo humano, a nossa racionalidade, a gente pensou assim, não, essa palavra dá para ir para tal caminho. Aí chega aqui, o Senhor conduz em outro e está ligando com o do passado, porque se a gente for planejar as coisas, não vai sair do jeito que realmente acontece. Quando a gente vai ligar os pontos ali, Deus é muito perfeito. E eu estou assim, impressionada com o que o Senhor está trazendo com relação aí às características. Estamos falando de missionários de verdade e missionários de mentira. Uma vez mais, o Senhor está complementando a palavra, a revelação que Ele havia dado à sua serva. Então, o missionário de verdade, irmã Cristina, ele vai ser odiado, ele pode ser preso, ele vai ser conduzido à presença de lideranças ali. E vai entender que é por objetivo. Exato, e ele precisa, uma coisa que vinha muito à minha mente agora, os últimos irmãos que falaram, que nós não precisamos nos preocupar com que palavra que nós vamos levar. Porque aqui no versículo 19 diz assim, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer.
E, meus irmãos, nós temos vivido isso tanto aqui, vocês não têm noção. Esse momento agora já é. Porque a palavra veio e todo mundo disse, e agora, Senhor, o que vamos fazer? O que vamos falar? Pensamos até no caminho. Ouvinte, irmã Daniele, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E exatamente isso, que nós vamos viver no campo e que o Senhor tem feito, cada um de nós viver aqui. Quantos de nós, aqui todos, estão aqui na tabela de oração da rádio, que oram na rádio da igreja. Quantas vezes nós chegamos e nós não temos uma palavra, nós não sabemos o que vai ser feito, como que vai ser conduzido, se vai começar com louvor, não é verdade, mãe Daiane? Se já vai começar com a palavra, se vai começar com a oração, e se for a palavra que é, em que livro, que capítulo. Aí quando é na hora, se nós deixamos, o Senhor, Ele conduz de uma forma maravilhosa, que Ele não fala só com os irmãos da rádio, Ele fala primeiro com a gente. E é interessante, né, que a gente sempre se preocupa com a palavra pensando assim, ai, Deus fala através da palavra, mas às vezes Deus quer falar através da oração. É verdade. Ele tem maneiras de trabalhar. E aí nós vemos assim, nós estamos sendo literalmente treinados. Até mesmo na hora do culto, meus irmãos. Não tem assim, às vezes até tem uma tabela, ó, quem vai abrir o culto e quem vai pregar. A tabela do homem, mas a tabela de Deus a gente não sabe. E aí, na hora do culto, simplesmente assim, para quem que Deus deu a palavra? Nem sempre aqui funciona a tabela do homem. Não, às vezes funciona. Né? Às vezes, a maioria das vezes não. Não, aí o Senhor nos confronta e aí o Senhor às vezes dá a palavra na hora. Sim. E a palavra que foi dada ali, Na meu hora, Deus. ainda determina que 2 pessoas vão pregar a mesma palavra. 2, 3, já aconteceu, né? Quem for ouvir hoje o programa Fonte de Adoração, hoje não, no sábado, quem ouviu, acompanhou aí, quem acompanhou, sabe que 3 pessoas pregaram em cima da mesma palavra. Mas vai ter dia que nós não estamos preparados, nós não sabemos o que Deus quer fazer. E aí, na hora, o Senhor vai lá e conduz tudo, o culto inteiro, a palavra, e nós saímos edificados, saímos maravilhados, porque um pregador aí, normal, irmã Liliane, ele faz um estudo da palavra, ele faz uma exegese, ele faz não sei mais o quê, e ele prepara o seu esboço, as referências e tudo. É aquela pregação que você tem início, meio, fim perfeito, tudo muito estruturado. E aí o Senhor não trabalha assim. Às vezes a palavra dá 5 minutos, 10 minutos, mas Deus fala com um poder tão grande, porque a palavra veio dele. Não veio da irmã Inaiane, não veio do irmão Cristiano, não veio do irmão Daniel. Veio dele. E quando vem dele, aí atinge o alvo que o Senhor quer. E o próprio Jesus fez isso no templo, né? Quando ele chegou lá, entregaram o livro para ele, ele pegou e abriu, irmã Liliane. Caiu exatamente que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar. Meu Deus. E ainda tem mais isso, né? O missionário de verdade, meus irmãos, quando ele vai pregar, ele vai oferecer aquilo que ele está vivendo. A verdade é essa. E aí, nós não vamos ficar falando de coisas que a gente não está conhecendo. A gente vai falar de coisas que realmente a gente conhece. E o Senhor está nos levando aí para as experiências da palavra. Eu estou pensando aqui que a falta de poder faz com que a gente fique premeditando a palavra. É verdade. A falta de confiança também. Sim. Meu Deus do céu. Então a gente tem que confiar mais, irmã Liliane. Exatamente. E vocês aqui, meus irmãos, falando, e eu só vendo, observando, né? Disse, meu Deus, a obra missionária é um leque que cada dia a gente vai abrindo um pouquinho. Cresce mais. Cresce. E eu fico imaginando o que os irmãos em casa estão pensando. Nós aqui estamos aprendendo, e eu já falei em outros momentos que o que a gente aprende e pode contar no telhado, nós vamos contar. Mas tem coisas que ainda o Senhor não permite que venhamos falar. E isso é algo que o Senhor permite que venhamos abordar aqui, para que os irmãos venham entender o que é uma obra missionária de verdade. Cada dia que nós vamos nos encontrar no domingo, vai ter algo novo para se acrescentar. O leque vai se abrir, vai se expandir, vai ser dilatado. A obra missionária não se resume ao entregar o folheto, a visitar os enfermos, não se resume a fazer uma obra social
Não, vai muito além do que eu e você pensa, porque para mim é novo também. Nós todos estamos aqui. Se eu disser assim, irmã Nayane, você aprendeu alguma coisa com essa palavra hoje? Que você não conhecia? Sim, irmão Cristiano, irmão Daniel, todos nós estamos aprendendo algo neste momento. E eu estava aqui, meus irmãos, pensando, a obra missionária vai muito além do que eu penso, eu imagino. Quando o Senhor fala a respeito do mundo, nós temos que imaginar a obra missionária do tamanho do mundo. Além da nossa imaginação, o mar, nós perdemos de vista. O oceano chega um ponto que nós não vemos mais, então a obra missionária, ela se caminha para esse sentido. Então não vamos ficar nessa caixinha, como a irmã Cristina fala, nessa caixinha quadrada de que a obra missionária é só isso. Não pense dessa maneira, estejamos todos abertos. Como os irmãos estavam falando aqui, é você estar preparado para pregar e na hora o Senhor dizer, hoje você não vai pregar, vai ser contada uma experiência no lugar da pregação. É você não estar preparado para pregar e chegar lá na frente, uma pessoa ler a palavra e chamar o seu nome e dizer, irmã Nayane, é você que vai ministrar a palavra. A obra missionária é isso, é você estar desse jeito. Já aconteceu com a irmã Nayane mesmo. Eu citei ela porque foi com ela, com a irmã, comigo. Já aconteceu de acontecer isso. Naquele momento ser algo assim, e agora? Mas quando nós fomos na viagem, o que mais aconteceu foi o Senhor ministrar uma palavra em algum e dar para o outro e outro. Me dê essa palavra que eu quero pregar, porque o Espírito era que ia falar. O Espírito é o mesmo. É, o Espírito, se está conectado, assim aconteceu. Tem uma palavra aí e, nossa, falou comigo, então eu vou pregar essa palavra, porque falou. Então, assim, é muito uma palavra gigantesca? Não, nesse sentido, assim, a obra missionária é muito vasta. É vasta demais para a gente se limitar a um crachá, se limitar a um hotel 5 estrelas, de pensar que a obra missionária é isso. Vamos desfazer. Lógico que todo mundo queria andar de avião, mas não é isso. É viver o evangelho de verdade. Evangelho de poder. Um evangelho de poder. E simplicidade. E simplicidade e cheios do Espírito. Porque é o Espírito que vai conduzir a simplicidade. Sem o Espírito nós vivemos na nossa soberba, na nossa exaltação. Sem o Espírito, mas com o Espírito, com o poder do Senhor, aí sim. Verdade, o evangelho sem o poder, o homem ele cria um monte de artifícios, né? Para complementar o que falta. E o evangelho da simplicidade, ele tem o poder que é suficiente. Você vê mais nada. Mais nada. Inclusive, nós conversamos sobre isso ontem, na verdade, Marilhane, que nós estamos vendo igrejas pretas, pintadas de preto. E aí eu já vi alguém comentando, isso é para chamar a atenção dos jovens. Eu falei, meu Deus, é a mesma estratégia das boates, é a mesma estratégia do mundo. E quando é Deus que está no negócio, nós não precisamos da estratégia humana. O que vai chamar a atenção é o poder. Sim. Porque Jesus não andava de preto, não andava bem vestido. A Bíblia fala que ele era humilde, que ele não tinha parecer nem formosura, mas o que ele tinha de essência, o que ele tem, né? O que ele tem de essência é o que vai atrair, é o suficiente. Então, uma igreja, um missionário, um crente de verdade, ele vai atrair, com certeza, pelo que Deus tem. Lembrei quando Jesus estava passando ali em Jerusalém, né? Ele não precisou subir em cima de nenhuma carruagem para sair anunciando ali a sua palavra, né? Foi ali um simples jumentinho, porque o importante não era o que estava ali conduzindo Jesus, mas sim o poder que havia dentro de Jesus, né? A jumentinha que levava Jesus. Nós temos que ser jumentinha para levar Jesus aonde Ele quer que a gente vá. E quando é de verdade, fixa. Até mesmo uma palavra deixada, quando é através do Espírito Santo, vai fixar na minha vida, vai fixar na vida de quem ouviu. E quando é uma palavra que não está sendo conduzida, que não é de verdade, a gente nem vai lembrar. Não tem como eu esquecer, irmã Liliane e ouvintes, eu já contei aqui, isso aqui todo mundo já sabe, mas eu preciso contar de novo. Porque quando um tempo na minha vida, um momento da minha vida que o Senhor
pediu para eu abrir mão de algo e eu fiquei ali meio que tentando segurar pela beirada, né? Negociando com Deus. Negociando e falava, Senhor, não é uma barganha, mas se o Senhor fizesse assim, né? Dava, não ia atrapalhar aqui, não ia atrapalhar ali. E eu vou hoje para a tua casa e o Senhor vai usar uma pessoa. Se estiver na tua vontade, o Senhor vai usar uma pessoa e vai concordar com isso que eu estou lhe mostrando. Estou colocando as cartas na mesa. Nós que já sabemos o final da Vai história. responder a minha pergunta. O Senhor vai responder as minhas perguntas. Aí cheguei aqui na igreja e estava a irmã Inayane numa oração do meio-dia, né? E eu falei, glórias a Deus, o Senhor vai usar alguém para falar comigo. E depois terminou ali a oração, a irmã Inayane deixou uma palavra. E a palavra que ela deixou foi como uma facada no meu coração, viu, irmã Inayane? Não me esqueço disso. E ela disse assim, ela falava da entrega de Jesus, do sacrifício, né? Que quando ele se entregou por completo por nós. E quando nós vamos dar alguma coisa para o Senhor, por que queremos dar pela metade? Eu disse, ô Senhor. Então eu entendi ali que a resposta para o que eu queria era não. Ou eu fazia por completo, pela metade o Senhor não iria aceitar. Então eu decidi parar de barganhar e de colocar cartas na mesa. Eu aceitei o que o Senhor falou. Glória a Deus. Com Deus não tem negócio, não. Tem barganha. A vontade dele tem que prevalecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é até aqui que o Espírito Santo ministrou. Porque se nós começarmos a falar a partir disso, vai ser... Nós mesmos. Exatamente. Então, vamos adorar o Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa ir através, né, dele, do seu poder, ministrar no coração e que os irmãos venham entender o que foi falado. A obra missionária ela é vasta, ela não é limitada. A obra missionária não é igual a sua obra de só pregar, porque muitas pessoas se limitam a só pregar. Não, a obra missionária vai além. Estamos aprendendo junto com os irmãos. É novo para nós também. Aqui, primeiro falou conosco, para depois estar falando com os irmãos. Vamos estar louvando e nos despedindo dos irmãos também. A irmã Inayane vai orar no final, agradecendo essa oportunidade e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações
Louvado seja o nome do Senhor, maravilhoso Deus e Pai. Queremos te dar graças, Senhor, pela tua benignidade que dura para sempre. Ao reunir aqui, Senhor, pessoas, ó Deus, que não têm nenhuma capacidade, pessoas que não são dignas, pessoas que não são perfeitas, Pai, para confiar a nós, Senhor, uma obra perfeita, Deus, que é a obra, Senhor, missionária. Eu quero, Deus amado e santo, nesse momento, te suplicar, Senhor, por cada vida, por cada um, Senhor, em quem o Senhor tem colocado esse desejo, Senhor, de fazer a tua obra. Que cada dia mais haja brasas vivas, Senhor, sobre esse altar queimando, Deus, de desejo de seguir, Senhor, aquilo que tu tens para cada um de nós. E nos ajuda, Senhor, a não olhar, Pai, exatamente para nós, Senhor, porque se nós olharmos para nós, Senhor, nós vamos ficar parados, nós vamos retroceder e nós não vamos, Senhor, viver o que tu tens para nós. E eu tenho meditado tanto, Senhor, o quanto que os planos que o Senhor tem, os sonhos que o Senhor tem são muito maiores e são muito melhores do que os nossos. Mas eu te peço, Senhor, nos ajuda a estar dispostos a abrir o nosso coração para que o Senhor venha, Pai, usar a nossa vida. E eu me lembro, Pai, de uma frase que o Espírito Santo falava, Deus, para o teu servo naquele livro Intercessor, que há uma grande diferença entre você viver a minha vontade e eu viver a minha vida no teu corpo. Senhor, eu sei que o Senhor quer levar cada um de nós a isso, para que o Espírito Santo viva em nossos corpos, viva em nossa vida, tome o total controle, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ser uma flecha que vai acertar o alvo, e tu és o arco, Senhor, tu és o arco, Senhor. E eu sei, Pai, que nós não merecemos, mas cada um de nós, Deus, somos flecha nas tuas mãos. Cada um que está sendo preparado, Senhor, nesse ministério, cada um que está sendo preparado também através dessa ferramenta, desse programa, Senhor. Porque eu entendo, Pai, que esse programa é uma extensão, Deus, da escola de obreiros que há aqui. E que o Senhor vai levantar, Pai, às vezes pessoas que nunca pisarão aqui nesse ministério, mas que pisarão no Santo dos Santos e serão cheios de poder e serão capacitados para fazer a tua obra de maneira extraordinária, Senhor. E que vão levar, Deus, a Jesus, que vão fazer conhecido o teu nome, Pai, sobre toda a terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Continua falando, Senhor, com cada um de nós e nos ensinando. E nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero, Senhor da glória, realmente enfatizar que o Senhor nos atraiu pelo vinho, é fato. Mas que agora no momento, Pai, da transformação do odre, Senhor, que nenhum de nós, meu Pai, eu sei, ainda que a obra missionária, ela nos atrai, ela nos dá uma felicidade, um prazer, Senhor. Porque eu me lembro quando voltávamos ali do Peru, na viagem do Peru que fiz em janeiro, e eu vinha com uma paz tão grande dentro de mim, Senhor. E eu vim adorando a Ti com aquele louvor, esta paz que existe em minha alma, não é porque tudo em mim está bem, mas de certa forma, Senhor, a obra missionária, ela nos dá uma paz, uma alegria. E agora, Senhor, como a Tua filha falou, que o Senhor venha concluir, Pai, esta obra deste odre, para que o Senhor venha viver a vida que o Senhor quer dentro de nós, Pai. Que a Tua vontade seja perfeita, que é perfeita, boa e agradável, Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, de fato, que é a Tua obra de verdade. Que venhamos aceitar, Senhor da glória, o Teu trabalhar, o Teu moldar, o Teu ser forjado, Senhor da glória, o Teu forjar em nossas vidas, ó Pai. E estamos falando isso, Senhor, como cantamos o louvor no início desse programa. Não é uma questão apenas de levar as rosas, porque quando levamos as rosas, os espinhos vão juntos, ó Pai, para que tudo possa ser verdadeiro, Senhor. Porque não é um evangelho só de rosas, nem um evangelho só de espinhos.
as duas coisas andam juntos, ó Pai. E que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar, continuar trabalhando em nossas vidas. E quando, Senhor, olharmos e não encontrarmos uma saída, entender, Pai, que somos limitados e que precisamos confiar em Ti, Senhor, para que esta obra seja perfeita, concluída, Senhor, através do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, queremos agradecer porque foi o Senhor que fez tudo isso e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Porque somos indignos, mas nos dispusemos a estar aqui nesse momento e foi o Senhor que fez. Então somente queremos dar toda a honra e toda a glória a Ti. Que o Senhor a cada dia venha crescer e nós venhamos diminuir em tudo que fizemos e a Tua glória resplandecer para os nossos irmãos, para sermos missionários de verdade, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade, para onde o Senhor nos enviar. Espírito Santo, te agradecemos, porque foi Tu que conduziste tudo. Não somos nada e realmente não somos capazes de nada, porque a Tua palavra está dizendo para que nós não venhamos nos preocupar com aquilo que vamos falar. E realmente, no início nós nos preocupamos com aquilo que iríamos fazer, com o que iríamos falar, mas viemos e nos dispusemos, e o Senhor fez. Então, que toda a honra e toda a glória venha a ser dada a Ti, e que o Teu Espírito Santo conduza a vida de cada um que está nesse momento ouvindo essa programação, abençoando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Já vamos nos despedir aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo programa. Em nome de Jesus. Dia ou frio te conhecerei, se fores crente morno te vomitarei. Vestes brancas, não vestes manchadas, diante dos teus olhos não escapa nada. Todavia te conhecerei, se fores crente morno te vomitarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Oh, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo. Senhor, me faz homens novos. Glória a Deus. Me dá um renovo.
no sábado, às 10 horas da manhã, temos um encontro marcado com a turminha Edificar. Tem história bíblica, louvor, oração e muita animação. Você também pode participar conosco. Chama toda a família e vem aprender conosco mais sobre a palavra de Deus. Aguardamos vocês, criançada! Tem jejum. Ih, Faísca, é verdade. Jejum todo sábado, criançada. Até lá. Atenção, você que é ouvinte assíduo do programa Literatura que Inspira e Edifica. Fique ligado para a estreia do novo livro a partir do dia 22 de novembro, terça-feira, aqui na Rádio Edificar. Morada de meu Deus, onde reina a paz.